Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Hanã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Porém eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos: vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução por ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes, e enviando-os e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim, visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Somente até aqui. Vou estar fazendo uma breve oração em nome de Jesus. Senhor, em nome do teu Filho amado, eis aqui, Pai, o seu povo, eis aqui, Pai, a sua palavra, Senhor, e nós lhe pedimos nesse momento que o teu Espírito Santo flua, Pai, que o teu Espírito Santo fale, Pai, nessa manhã, porque, Senhor, assim como o teu servo, pastor Jorge, fala, Pai, eu também, Senhor Deus, sou somente um homem, Senhor. Mas, Pai, o teu Espírito é quem nos usa, o teu Espírito é quem nos capacita. Por isso, em nome de Jesus, tome a frente, Senhor, porque, Senhor Deus, de nós não sai nada de bom, Senhor, só do teu Espírito Santo. Por isso, fale, Pai, ao teu povo nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa palavra o Senhor já tinha me dado há um tempo. Quando o pastor tinha me convidado, o Senhor já tinha dado essa palavra
E o Senhor ontem confirmou muita coisa por meio da vida do pastor Jorge, que citou algumas partes que um pouco mais à frente Deus tinha me dado. E parece uma coisa, irmãos, é muito engraçado quando você recebe um convite para pregar, ou quando você quer fazer algo para Deus, parece que o mundo inteiro se levanta. E foi engraçado, porque ontem eu gosto de fazer o esboço, eu gosto de digitar, para não me perder aqui na hora de falar as coisas que Deus está dando. E quando eu cheguei em casa na correria, ontem a igreja lá tem culto pela manhã, e eu cheguei em casa na correria para almoçar, já era 2 horas, eu ainda não tinha almoçado, e assim que eu cheguei já foi um tal de gente me chamando para isso, gente me chamando para aquilo, para resolver isso, para resolver aquilo. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer o esboço, meu pai. Só que Deus me abençoou, e graças a Deus, assim, depois conseguimos resolver algumas coisas lá, deu tempo de digitar, fazer o esboço, estudar a palavra, porque o nosso Deus, ele é maravilhoso, e nós não podemos nos desesperar, nós temos que entregar na mão dele, porque se ele chamou, ele vai te garantir, ele vai te capacitar. E aí o Senhor tocou no meu coração com essa palavra. Nós vamos ver aqui no versículo, no início aqui, do 1 ao 2 ali mais ou menos, você vai ver que a palavra de Deus, ela vem a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. E se você for lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 37, você vai descobrir um resumo sobre a vida de quem foi Joaquim. Que você vai ver a seguinte frase, o livro dos Reis, ele tem a seguinte divisão. Você vai ver ali reis de Israel e reis de Judá, porque o reino já estava dividido. E você vai ver que alguns reis que se levantam são bons aos olhos do Senhor, fazem as coisas boas. E você vai ler a seguinte descrição nesses reis: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E quando tem essa descrição, são reis que prosperam no seu reinado, são reis que têm um reinado bom, que o Senhor garante eles, que o Senhor abençoa eles. E você vai ver também que tem o outro lado, que tem reis que não fazem a vontade de Deus, tem reis que colocam ali o seu reinado nas mãos de outros deuses, que começam a fazer coisas erradas. E Joaquim foi um desses. Você vai ler lá que vai ter essa seguinte frase no 2 Reis 23, 37: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Vai dizer que ele era um mau rei. E o Senhor, você vai ver o ministério dos profetas sendo muito usado nesse tempo dos reis, porque era um tempo em que o povo estava se afastando de Deus. E o profeta, a função dele é o que? Ele é boca de Deus no meio do povo. A função do profeta é falar a palavra de Deus, exortar o povo. O verdadeiro profeta é aquele que fala a verdade. Porque Jeremias, várias vezes ele vai falar de frente, não só com Joaquim, ele fala com outros reis e ele fala a verdade. Ele não tinha medo de ficar em maus lençóis, ele não tinha medo de chegar lá e querer massagear o ego dos reis. Ele chega lá e fala a verdade. Porque aquele que é vindo de Deus, aquele que ama o Senhor, ele vai falar a verdade, independente daquilo que vai acontecer. Porque você já vai ver que na história de Jeremias, ele para na cisterna, diversas vezes ele fica ali, mandam ele para o cárcere. Ser profeta, muitas das vezes a gente acha que é estar nos melhores lugares, é estar no destaque. Muito pelo contrário, muitas das vezes está complicado, porque você vai falar de frente com pessoas que estão falando coisas erradas. É como se o Senhor usasse vocês hoje para ir lá chamar a atenção do presidente da república, do governador. Eu duvido que ele ia gostar de ouvir. Vocês iam lá chegar e falar assim: Deus está mandando dizer. Ninguém gosta de ser repreendido. E eles iriam ficar chateados. E nesse início você vai ver que o Senhor, ele dá uma ordem para Jeremias. E ele fala para Jeremias o seguinte: vai à casa dos recabitas e chame eles aqui para dentro e oferece vinho para eles. O Senhor estava fazendo o quê? Fazendo Jeremias conhecer aquele povo, fazendo Jeremias conhecer aquele povo, para que o Senhor falasse aquilo que o Senhor tem que falar. Porque o Senhor, muitas das vezes, ele vai te colocar numa situação, mas ele vai te explicar, ele vai deixar você, se você tiver com seus ouvidos abertos, você vai saber o porquê que você está passando aquilo ali, por que o Senhor te mandou fazer aquilo ali. E alguns estudiosos acreditam que essa casa dos recabitas, elas vêm da família dos queneus, que era uma família do sogro de Moisés.
você já ouviu falar de Jetro, que é o sogro de Moisés? Então, muitos acreditam nisso, os pesquisadores. Eu fiz uma pesquisa na internet, vai dizer que eles eram aparentados com Moisés através do casamento, porque Moisés casa com a filha de Jetro, e que no livro de Juízes, no capítulo 1, versículo 16, você vai ver que eles estavam junto com o povo de Judá. E você vai ver também em 1 Crônicas, capítulo 2, verso 55, você vai ver o nome de Recabe. Então eles atribuem esse Recabe aqui que a gente está lendo a esse que está em Crônicas. Então você vai ver que era um povo que eles estavam um pouco próximo ali do povo de Israel, o povo de Judá. E nós temos também umas observações a fazer aqui a respeito desse povo. Quando Jeremias chega para aquele povo e fala o seguinte: tome vinho. Você vai ver aqui no texto bíblico, ali no versículo 6 até o 11, falando sobre esse povo, que ninguém daquele povo bebe o vinho que Jeremias oferece. Jeremias chega ali e fala assim: pode tomar o vinho, toma aqui, você pode beber. Você vai ver que ninguém bebe, nenhum deles, nenhum. Porque de repente poderia ser, se fosse nos dias de hoje, pode ser que, vamos supor que tivessem 10 pessoas, e 5 bebessem e 5 não bebessem. Mas lá não, lá a totalidade das pessoas não beberam o vinho. E aí você vai ver que eles eram um povo que eles obedeciam alguns mandamentos que foram deixados pelo seu fundador. Eles não bebiam vinho, eles não podiam beber vinho por causa do mandamento do fundador do povo. O pai daquele povo disse o seguinte: não bebam vinho. Primeira regra que ele deu. Segunda regra que ele deu para aquele povo é: não edifiquem casas. A terceira regra é: não semeiem nem plantem. E aquele povo, você vai ver ali na frente que eles obedeciam em tudo. Em toda a ordem que foi dada para aquele povo obedeceu. Em nada aquele povo estava falhando. E aí Jeremias chega ali, acredito eu, vai falar assim: Senhor, não estou entendendo, por que o Senhor me mandou vir aqui nesse povo? E ele chega ali, oferece vinho, o povo não quer vinho. O que Deus quer falar com isso? O que o Senhor tem para dizer isso? As características do povo. Capítulo 8, aliás, versículo 8 vai dizer: obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinhos em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Eles não só obedeciam, como eles passavam a obediência adiante, que era isso que o Senhor o tempo inteiro desejava que o povo dele fizesse. O Senhor, você vai ver até isso, até mesmo no meio dos índios hoje em dia, eles passam adiante os ensinamentos, e o Senhor, Ele quer que o povo dele faça isso. Ele quer que você leve adiante isso, leve para os seus filhos, leve para os seus netos, leve para os seus tataranetos, leve a palavra de Deus, fale da palavra de Deus. Tem um breve testemunho da minha pastora, o pastor Jorge e a missionária gostaram muito dela, e ela conta que quando ela era pequena, o avô dela, eles sentavam numa cadeira e ele colocava elas assim no colo, os irmãos dela, e ele lia a palavra de Deus. Ele semeou, e hoje em dia ela é uma pastora, para a honra e glória de Deus. Então a gente às vezes acha que são só crianças, mas eles estão ouvindo, eles estão recebendo de Deus. Quando você fala do Senhor, quando você age com aquilo que o Senhor quer que você haja, você está falando com o Senhor, você está sendo o que o Senhor quer, você está em comunicação com Ele direto, quando você está obedecendo Ele. E não importa a idade, irmão, não importa se você foi chamado novo, se você foi chamado um pouco mais velho, não importa, você continua sendo mulher e homem de Deus, porque para o Senhor a idade não é nada, a idade não é nada. O que importa é você estar no centro da vontade de Deus. Não importa o que você fez lá atrás, não importa. Eu creio que quase 99% não tem um passado bom, que a nossa vida se resume antes de Cristo igual ao tempo e depois de Cristo. Aquilo que foi antes foi apagado, aquilo que é depois, querido, eu tenho certeza que tem sido uma bênção, que vocês têm sido pessoas tremendas na mão do Senhor, que por mais que vocês às vezes não saibam, mas as pessoas falam: lá vai a mulher de Deus, lá vai o homem de Deus, aquela senhora ali é bênção,
Aquela senhora ali, poxa lá, dá para ver o brilho do Espírito Santo na vida dela, porque o Senhor fala e o Senhor usa. Eles eram obedientes. E a segunda característica é que eles eram nômades. Nômades é um povo que ele não tem um local fixo. Eles ficam se mudando, vai para aqui, vai para lá. Por isso que eles não edificavam casas. Eles tinham uma tenda. Eles vão dar um exemplo. Eles estavam aqui em Parque Anchieta, daqui a pouco eles estavam em Ricardo de Albuquerque, daqui a pouco eles já estavam em Nilópolis, em Olinda. Cada hora eles iam para um lugar. Isso provavelmente porque eles não plantavam. Então provavelmente era atrás de mantimento também. Porque vamos supor que eles estivessem aqui em Anchieta e tivesse uma árvore cheia de frutas, com muitas coisas para eles poderem comer, como eles não podiam plantar. Então eles comiam toda a fruta daquela árvore, se acabasse eles tinham que ir para outro lugar, e eles iam migrando. E você vai ver que eles levavam a sério, eles levavam tudo aquilo a sério. E não importava se o líder do clã não estava mais vivo, eles obedeciam. Esse moço, ele marcou a geração do clã dele. Ele marcou com palavra, ele marcou com ordem, com mandamento. E aquele povo obedecia em tudo. E aí nós vamos para do versículo 12 até o versículo 17, que é onde o Senhor pega e começa a falar com o povo dele, diretamente, que é com Judá. E o Senhor começa a repreender esse povo. O Senhor começa a falar contra o povo de Judá. O Senhor fala contra o povo de Judá, porque o povo de Judá estava fazendo o oposto do povo dos Recabitas. O povo dos Recabitas estavam em obediência. O povo de Judá estava em desobediência. E o que pegava mais, irmãos? É porque o povo dos Recabitas estava obedecendo uma ordem, só que não era uma ordem de Deus, eles estavam obedecendo a ordem de um homem. E o povo de Judá tinha ordens de Deus. Não precisa nem botar na balança quem é mais importante, Deus ou o homem. Deus está acima de tudo e de todos, não tem nem como você botar na balança. Deus insuperável, Deus incomparável. E o Senhor, ele meio que, vamos tentar trazer para a gente, ele meio que fica chateado. Porque imagina você dando ordem, você criando o seu filho, você dando ordem ali para o seu filho, para o seu neto, e ele não te escuta, e você quer o bem dele. Aí ele vai e está escutando outro de fora que está falando coisas ruins para ele. Você chega e fala: fulano não usa droga, fulano não usa droga, fulano não para no meio da esquina, não fica com esse tipo de gente. E ele não te ouve. Ele ouve os amigos que não sabem de nada, faz tudo que não deve. Eu não sou pai ainda, mas eu ficaria muito chateado, porque eu estou dando uma ordem para o bem dele e ele não quer me ouvir. E eles começam o quê? A fazer aquilo que dá na telha, fazer o que o amigo manda. Quando vê, você sofre. Como eu já vi muitos casos de mães que tiveram seus filhos ceifados, e quem sofreu foi a mãe, porque o filho não ouviu, foi orientado a vida toda para sair daquele meio e não saiu. E quando acontece alguma coisa, uma cobrança, aquela vida é ceifada, a mãe ainda sofre, porque foi ela que gerou aquela criança, foi ela que gerou aquele filho, foi ela que gerou aquele jovem, aquele adulto. E é muito triste. E com o nosso Deus também não é diferente, porque quando o Senhor ele encontra a desobediência, ele fica chateado, ele não gosta, porque o que ele quer do povo dele é fidelidade. Porque o nosso Deus ele é fiel. E a fidelidade é um dos atributos do nosso Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor ele é fiel. Ele não pode negar-se a si mesmo. Mesmo que nós fôssemos infiéis, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor ele permanece fiel. E aquilo que ele fala na sua vida vai se cumprir. Mas depende também muitas das vezes o quê? Da gente. Nós temos que fazer por onde. E nós vamos ver nesse pedaço do 12 até o 17, você vai ver duas vezes, especificamente no 14 e no 16, que é Deus dando testemunho da obediência daquele povo. Testemunho. Querido, o testemunho de uma pessoa aqui na terra pode ter um peso. Você às vezes testemunhando uma causa, alguém pode ser preso, pode acontecer alguma coisa. Agora você imagina
testemunho de Deus. Eu não sei vocês, mas eu fico feliz quando eu escuto, e não é para ficar assim, não é para me engrandecer, é para engrandecer o nome de Deus, mas quando a gente recebe um elogio, falando, nossa, é bom, Deus está na sua vida, você se sente realizado, porque você vê que não está sendo em vão a sua busca, as suas orações, a sua leitura da palavra, o seu estudo. É muito bom quando a gente recebe um elogio segundo aquilo que Deus tem feito na nossa vida. E você vai ver que Deus testemunha desse povo. Deus fala 2 vezes nesse pedaço aqui, que eles obedeceram, eles chamaram a atenção de Deus pela obediência que eles tinham a respeito dos mandamentos que era do fundador do clã. Eles chamaram a atenção de Deus. E querido, se você quer chamar a atenção de Deus, é com atitude, é com as suas ações, é com as suas ações. A minha avó falava um negócio muito interessante. Ela não gostava que alguma pessoa assim, muito distante dela, ela achava estranho quando as pessoas falavam assim, que amava ela, sem conhecê-la muito bem. Ela achava que a palavra amor era muito forte para ser usada de qualquer forma. E uma vez uma moça lá mandou um recado para ela, assim, fala para sua avó que eu a amo muito. Eu fui e levei para ela, mas já sabia qual seria a reação. Aí eu cheguei lá e falei assim, vó, uma moça assim, falou que ama a senhora, não conheço ela, ela falou que era para mandar um abraço e falar que te ama. Aí minha avó, me ama? Nem me conhece direito. Ficou meio revoltada. E aí, quando eu fui lendo a palavra, eu fui descobrir que isso tem um fundamento bíblico. Porque a palavra de Deus vai dizer o quê? Cristo falou o quê? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A minha avó não gostava que fosse um amor de falar. Ela gostava que fosse um amor de atitude, de ações. Ela gostava que as pessoas demonstrassem o amor por ela, o quê? Através da atitude, da ação. E o nosso Deus, ele também não é diferente. Porque você vai ver uma palavra na Bíblia que ela diz o seguinte: eles vêm com a sua boca e me louvam, mas o seu coração está longe de mim. E o que significa isso? É o povo que está lá na frente. Deus, 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 mas o coração está longe do Senhor. Está querendo usar o quê? Para aparecer. Está querendo usar o quê? Para tentar ganhar alguma coisa. Como tem muitos aí que tem cobrado horrores para poder ministrar a palavra, tem cobrado para ministrar a adoração. Muitos só querem o reconhecimento, mas o Senhor, ele não está buscando isso. O que a palavra de Deus vai dizer? O Senhor está procurando o quê? Os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E uma coisa que todo mundo fala é que se ele vem buscar os verdadeiros, ele fala que tem os verdadeiros, significa que tem os falsos. Como a palavra nos alerta muitas das vezes, que tem falsos adoradores. E nós temos que estar o quê? Os olhos bem abertos. Porque a palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que a gente conhece a árvore pelo fruto. Está dando fruto do Espírito? É verdadeiro. Não está dando fruto? Não é de Deus não. E nós temos que estar o quê? Atentos. A palavra de Deus diz para a gente não acreditar em qualquer espírito, mas que nós temos que pôr à prova. Porque aquele que diz que Jesus Cristo não veio em carne, ele não vem de Deus. Mas aquele que diz que Cristo veio em carne, esse sim veio do Senhor. Isso é o que diz lá na primeira carta de João. Aleluia. E aquele povo conquista o Senhor com a sua obediência. E você vai ver isso também no livro de Jó. Deus dando testemunho de Jó, falando que ele era um homem bom, que ele era um homem justo, que ele era um homem que se desviava do mal. Você vai ver Jesus, que é Deus, testemunhando de João Batista, falando que nascido de mulher não tinha maior que ele era um profeta, e mais do que um profeta, que Jesus vai falar. E você vai ver que o Senhor, ele está atento, ele está olhando para a terra dos viventes, procurando pessoas que querem o adorar. E eu sei que aqui nessa casa ele encontra. Eu sei, porque eu vejo sinceridade nesse lugar. Eu vejo o Senhor na vida de vocês. Eu vejo Deus transformando vidas através da vida de vocês. Eu vejo vocês alcançando pessoas. Eu vejo vocês pregando a palavra só com andar, só com proceder. Tem uma canção que ela é até um hip hop gospel,
que o rapaz que compôs, ele diz o seguinte: quem vive o que prega, prega sem abrir a boca. Ou seja, se você está vivendo a palavra de Deus, não que você não tenha que falar, você tem que pregar a palavra, você tem que falar a palavra. Só que às vezes, vamos supor que você está num lugar muito cheio, ou você está passeando. Se você vive o que você prega, você está pregando sem abrir sua boca. Você está ali no shopping, você foi comprar um hambúrguer, aconteceu uma situação que era para tirar você do sério, que era para você revoltar. Uma pessoa afastada do Senhor xingaria o atendente. Você não xinga, você pega e fala assim: não, está tudo bem, está tudo tranquilo. Alguém vem e pisa no seu pé. A reação das pessoas do mundo, uma pessoa irada, seria o quê? Revidar, dar um tapa, bater. Você pega ali e fala: não, que isso, está tranquilo. Porque você tem o quê? A amabilidade, o fruto do Espírito no seu coração. Você está pregando, querido. Quando você ajuda alguém até atravessar a rua, quando você ajuda alguém a levar uma compra, você está pregando. Você está fazendo o que Cristo faria, porque ele ajudava o povo. Ele ia lá, toda pessoa que estava precisando de ajuda, que tinha fé, ia até ele, ele atendia. E muitas das vezes Cristo ainda perguntava para a pessoa assim: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Porque algumas pessoas chegavam para ele com determinadas deficiências, com determinadas debilidades, e o Senhor perguntava: o que você quer? E muitos falavam para ele assim: Senhor, eu quero ser curado. Só queria ser curado. Porque às vezes o Senhor vem e fala para a gente assim: o que queres que te faça? Vamos supor que eu sou cego, eu chego, em vez de pedir a cura, eu peço dinheiro, eu peço outra coisa. Ao invés de pedir aquilo que realmente é para minha necessidade, aquilo que realmente era para estar pedindo. E o Senhor Jesus, ele sempre se compadeceu do seu povo. Ele só não ajudou quem não quis, quem rejeitou ele. E não é diferente nos nossos dias. O Senhor, ele está com os braços abertos ainda. Ele está aqui. A palavra de Deus vai dizer o quê? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Essa casa aqui está com as portas abertas, pregando Jesus, falando do amor dele. E vai ser bênção para aqueles que aceitarem. Aqueles que receberem de Deus, o Senhor vai fazer morada neles. E vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. E aí vocês vão ver que quando o Senhor, ele começa a observar, o Senhor me trazia à memória Gênesis 6, 8 e 9, como o pastor, foi confirmado pela vida do pastor ontem, que falou sobre Noé, que diz o seguinte: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele era justo, em algumas versões vai dizer que ele era perfeito e andava com Deus. Perfeito aqui não significa que ele não tinha pecados, significa que ele prosseguia em seguir o Senhor, que ele se aperfeiçoava. Ele não ficava satisfeito em viver uma vida de pecado, em viver uma vida como aquele povo do tempo dele vivia, que não é diferente dos tempos que nós vivemos. Nós estamos vendo que os homens e as mulheres de hoje em dia têm cometido torpezas como naquele tempo cometiam. E se não fosse Noé que estivesse ali andando com Deus, a raça humana já teria sido exterminada. Porque Deus naquela época ele virou e falou assim: nossa, esse mundo aqui está perdido. Como o pastor Jorge disse ontem, ele nesse momento, vai dizer a palavra, arrependeu-se Deus de fazer o homem, ou entristeceu-se Deus de fazer o homem. O Senhor, ele olhou e falou assim: cara, eu não criei o ser humano para isso. Eu não criei o ser humano para esse negócio. Eu não criei o ser humano para fazer essas coisas. Eu criei o ser humano com essa finalidade, para fazer as coisas legais, para viver em liberdade, mas fazendo o que minha palavra manda. E o ser humano insiste em desobedecer. E aí aquela obediência de Noé chama a atenção do Senhor. Quer chamar a atenção do Senhor? Obediência. Porque no mundo de desobediência, o que obedece ele se destaca. Está falando assim: nossa, tem 1 milhão de pessoas de desobediência, mas tem um que está obedecendo. Você acha que o Senhor ele vai olhar para quem? Ele vai abençoar quem? Ele vai ouvir quem? Aquele que está se humilhando perante ele. Se esses outros que não estiverem em obediência e não quiserem mudar de caminho, o Senhor não vai visitá-los. O Senhor só vai visitá-los se for para acabar com tudo aquilo que eles estão fazendo, acabar com a obra deles, como foi na Torre de Babel, que os homens estavam querendo se juntar o quê? Para aparecer. A ordem era para eles povoarem a terra, e eles queriam se juntar num lugar só, montar uma torre que subisse até o céu.
O homem queria engrandecimento. E o que o Senhor faz? Derruba aquela torre, espalha todo mundo, porque não era isso que ele queria. E não é diferente de todo aquele povo obedece. E nós vamos ver uma palavra que tem lá em Gálatas 2:6, que diz o seguinte, que Deus ele não aceita a aparência do homem. Isso significa que o nosso Senhor ele não olha segundo a sua aparência. Ele não quer saber se você é novo, se você não é. Ele não quer saber se você tem cabelo branco, se seu cabelo é preto, se seu cabelo é azul, que tem gente que pinta de azul que eu já vi. Para ele isso pouco importa. Ele não quer saber da sua aparência, se você usa lente de contato, se você usa óculos, se você não usa, se você usa cordão. O Senhor ele não... Oi? Batom. Ele não quer saber. E para isso, para o Senhor não importa isso. E aí o Senhor me dava uma seguinte ilustração. Você imagina que você tem uma causa, uma empresa diz que você não está pagando as contas. Imagina aí que a empresa de luz, ou a empresa de telefone, ou a empresa de água diz que você não está pagando suas contas, mas você tem todos os comprovantes. E aí aquela empresa entra na justiça contra você. E aí você vai lá, chega e mostra todos os comprovantes que você tem tudo certinho, mas o juiz, só porque ele não gostou da sua aparência, ele dá causa ganha para a empresa. Imagine o quanto isso seria ruim. O homem, ele olha segundo a aparência. O homem, ele pode julgar segundo a aparência. Isso seria contra a conduta do juiz, porque o juiz ele também não pode julgar segundo a aparência, segundo posses. Ele não pode dar vitória ao rico porque ele é rico, e nem dar vitória ao pobre porque ele é pobre. Ele tem que dar vitória a quem está reto. Não importa como aquela pessoa está ali, se aquela pessoa é branca, se aquela pessoa é negra, não importa. Ele tem que olhar todo mundo igual. Porque o Senhor criou todo mundo, todos nós somos iguais. Nós temos o que? A nossa diferença é questão estética. Um tem o olho assim, outro tem o olho assado. Isso aí é Deus que fez. Entendeu? E isso é bom. Eu costumo dizer algo muito interessante, pelo menos eu acho interessante, o pessoal também gosta, que eu falo que não existe ninguém feio nesse mundo. Isso é questão de gosto. Cada um tem uma característica. Às vezes você vai olhar para uma pessoa e você fala assim, pô, não acho aquela pessoa bonita. Mas vai ter outro que vai olhar e falar assim, ela é bonita. Às vezes é careca. Então, mas a missionária fala o quê? É bonita. Aí, ainda fiz uma propaganda. Então, pouco importa a aparência. O Senhor ele está preocupado o quê? Seu coração. É o coração. E aí você vai ver que o Senhor ele não faz acepção de pessoas segundo a sua aparência, mas ele faz acepção de atitudes. Ele separa por atitudes. Você vai ver isso acontecendo muito claro no caso de Davi e Saul. Você vai ver que a palavra vai dizer que Saul ele era bonitão. No tempo dele não tinha cara mais bonito que ele.